aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vou tentar ser o mais simples e o mais objetivo possível, para que nós possamos compreender a ideia do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo está dando uma orientação a esta igreja esta que Paulo amava tanto. Éfeso é a igreja em que Paulo permanece por pelo menos 3 anos, ali sendo o ensinador, ali sendo o mestre, ali sendo o professor desta igreja. Talvez tenha sido a igreja em que Paulo investiu mais tempo, firmando seus pés sobre um lugar. Durante 3 anos, esta foi a única igreja em que Paulo fica pessoalmente, durante todo este período, ensinando, instruindo este povo diariamente. A maior prova disto é que Paulo deixa o seu pupilo, deixa o seu moço, aquele a quem ele deposita uma confiança muito grande, que é o jovem Timóteo. Jovem, na etimologia que nós entendemos aqui, é alguém com 17, 18, até uns 20 anos de idade. Mas só para você entender, Timóteo tinha 40. Por que ele é chamado do jovem pastor Timóteo? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja de anciões, de homens que possuíam entre 60 e 70 anos. Então, perto desses moços, Timóteo era ainda um menino. Por isso que Paulo investe tanto tempo, Paulo coloca uma dedicação tão grande, Paulo investe tanto tempo e tantos anos ensinando esta igreja, e posteriormente ensinando o pastor desta, que é o jovem Timóteo. Mas o que me chama a atenção é a forma com que Paulo expressa o poder de Deus. Mas ao mesmo tempo, este poder de Deus, ele é correlacionado às nossas atitudes e ações. Deus não opera de uma forma em que nós não queiramos. Deus não opera à força. Como diz o velho ditado popular, ele não empurra de goela abaixo. Tudo que Deus faz é de consonância com a nossa vontade, é de acordo com a nossa vontade. Se eu quero, Deus respeita o meu querer. Se eu não quero, assim também Ele faz. Mas o que eu quero mostrar para você nesta noite são as consequências e os efeitos da escolha que eu faço diante daquilo que Deus tem para operar na minha vida e na sua vida. Mas eu quero contar uma rápida história do radialista, comentarista e também youtuber Edson Bruno. Ele conta uma história que ele esteve nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Houston, no Texas, e ali ele vai visitar uma igreja, e quando ele está naquele culto, um homem muito alto, forte, recebe a oportunidade, e o texto que o homem abre é este de Efésios 3:20, e ele faz a seguinte leitura: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olhe para mim, o poder é dele, mas em nós opera este poder. Então o nosso querer, a nossa vontade é levada em conta diante das ações de Deus. Esse moço faz a leitura e começa a contar a sua história dizendo: eu sou nascido na África, no Congo. A minha mãe criou 12 filhos sozinho. O meu pai morreu, nós ainda éramos muito pequenos. Minha mãe, com muito esforço, criou os 12 filhos.
e eu era o menor deles. E um dia a minha mãe foi visitada por um missionário. Como ela não sabia ler, não tinha estudo, o único versículo que ensinaram para minha mãe fora o de Efésios 3:20. E ela repetia diariamente: Deus pode fazer muito mais. E aquele menino cresceu ouvindo a sua mãe dizendo: Deus pode fazer muito mais. E um dia ele olha para os seus irmãos e diz: eu vou estudar e vou ser médico. Como era costume daquela tribo, todos os irmãos mais velhos vinham, lhe davam um tapa na cabeça e dizia: larga de ser besta, menino. Como você vai conseguir ser médico? Estamos aqui em extrema pobreza. Mas aquele menino foi crescendo e ele dizia: Deus pode fazer muito mais. Aprendeu com a sua mãe, foi crescendo, e cada vez ele dizia o seu sonho: eu um dia vou ser médico. Mas aquele menino ultrapassou todos os seus irmãos em tamanho. Já na idade dos seus 17 anos ele estava com 2,18 metros. Os irmãos já não conseguiam passar e dar mais tapa na cabeça dele. Agora ele dizia: eu vou ser médico, porque Deus pode fazer muito mais daquilo que eu penso ou peço. E a história diz que ele continua contando a história. Diz que um dia, com 17 anos de idade, como era de costume, nunca tinha conhecido um calçado na vida. Descalço na beira da estrada, passa um jipe e para e diz para ele: ei rapaz, você tem vontade de ir embora para os Estados Unidos? Ele disse assim: tenho. Ele disse: então me leve até a tua mãe, que eu vou te levar para os Estados Unidos. Este que havia encontrado esse jovem no caminho era dono de um dos maiores times dos Estados Unidos, do time de basquete Houston. Pelo tamanho daquele jovem, ele diz: isso vai ser um jogador. E ele está contando a história na igreja. Edson Bruno está ouvindo e ele está dizendo para todos: Deus pode fazer muito mais. Vim para os Estados Unidos, 3 dias depois aqui eu estava. Comecei a jogar basquete, e para quem me conhece sabe que eu sou Dikembe Mutombo, e todos que estavam ali começaram a aplaudir. Ele diz: ainda não, deixa eu terminar de contar a história. Estou encerrando a minha carreira profissional, não vou ser mais jogador de basquete. Amanhã retorno para o Congo, para perto da minha família, e inauguro o maior hospital da África. Disse para Deus que queria ser médico, Deus me deu o maior hospital. Passei minha vida dizendo para Deus que eu queria ser médico, Deus me deu a maior equipe médica da África. Deus pode fazer muito mais. Mas é interessante entender aqui que o texto está dizendo: segundo o poder que em nós opera. E um dia eu tive curiosidade de tentar entender esse texto. Se você ainda não reparou isso, todo o texto bíblico precisa ser respeitado. Precisa ser respeitada a sua tradução, precisa ser respeitada a sua etimologia, precisa ser respeitado o ponto e vírgula, para que eu compreenda o texto. Então fui tentar compreender o que era o poder que em nós opera. Olha para quem está do seu lado e diga assim: há um poder em sua vida, e se você usá-lo, você vai alcançar muito mais do que tem pedido ou pensado. Não se preocupe que esta não é uma mensagem de autoajuda, porque eu sou bíblico. Daqui a pouco o pau pega aqui, porque essa Bíblia minha é tremenda. Não sei se a sua é assim, mas ela começa desse jeito e daqui a pouco ela pega nós e... Amém? A semana passada eu preguei aqui no domingo sobre fé. Quantos lembram? Eu falei que existe 3 tipos de fé: a fé e a fé. Oh, igreja abençoada, eu vou ficar mais pelo menos um ano aqui, em nome de Jesus. Amém? Existem 3 tipos de fé: fé emocional, a fé intelectual e a fé espiritual. Paulo diz aqui para os Efésios que existe um poder que em nós opera. E este poder é a fé.
Quem explica isso é o mesmo Paulo, quando ele fala sobre as armas espirituais. Ele fala sobre a eficiência e sobre o poder de todas elas. Mas ele diz assim, ó, principalmente o escudo da fé. Por quê? Porque a fé é o combustível que alimenta a vida do cristão. O cristão sem fé é um veículo, um carro sem gasolina, sem álcool ou sem diesel. O cristão sem fé é um carro lindo, todo reformado, mas sem nenhum litro de combustível no tanque para funcionar o seu motor. O cristão precisa ter fé para agir na esfera espiritual. E quando Paulo está dizendo que Deus pode fazer, ele não diz Deus vai fazer, queira você ou não, goste você ou não, Deus vai empurrar de goela abaixo em você. Não, ele diz Deus pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou segundo o poder que em nós opera. E esse poder é a fé. Olhe para quem está do seu lado e diga fé. Diga com convicção, fé é o que vai mover você em direção ao melhor de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho fé e ainda não aconteceu. É porque talvez você não conseguiu discernir qual delas você está tendo. Talvez a sua fé seja emocional, talvez a sua fé esteja sendo a intelectual, mas a fé que opera o milagre de Deus na minha vida, além daquilo que eu penso ou imagino, é a fé espiritual. O que é a fé espiritual, pastor? É a fé que eu deposito em alguém que eu não sei quem é, não conheço ele visivelmente. Se você já viu ele, depois eu quero que você me conta como é que é ele. Mas eu creio que ele pode fazer tudo em minha vida. Presbítero Rosenildo deu uma palavra aqui nesta noite, e o cerne da palavra que ele deu aqui é dependência. Enquanto nós, seres humanos, acreditarmos, irmã Lana, que somos capazes, Gauchinho, enquanto nós ficarmos acreditamos que somos bons, que temos condições por conta própria da Lírio de fazer alguma coisa, Deus vai nos deixar à mercê. E você ficar à mercê sem saber para onde ir, você já viu o cego sem direção? Ele não sai do lugar, ele precisa ter um direcionamento, ele se direciona pelo ouvir. A audição de um cego, o tato dele é aumentada, então ele vai seguindo o seu tato e ele vai seguindo a sua audição. Nós estamos aqui na terra como cegos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e acreditar que Ele está nos direcionando para o lugar certo, para o lugar correto, para alcançarmos o que Ele tem de melhor dos céus nesta terra sobre as nossas vidas. E como nós vamos fazer isso, pastor? Segundo o poder que em nós opera. Eu vou ler só 2 textos básicos aqui para você, bem rapidinho, para você me acompanhar e entrar comigo na linha de raciocínio. Se você pode, vai com a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Deixa eu ver aqui se eu vou acertar. Lucas capítulo 15. Melhor dizendo, irmão, 5, por favor. Lucas capítulo 5. Amém? Evangelho do médico Lucas, capítulo 5. Diz assim o versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar
2 barcos junto à praia do lago. Isso aqui é Jesus, certo? E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isso era comum para alguém que havia terminado a pesca, que não iriam retornar mais para o mar. E entrando em um desses barcos, que era o de Simão, ou de Pedro, Simão é o mesmo Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, porque a multidão lhe oprimia na beira da praia. Então ele entra no barco de Pedro e diz: Pedro, dá uma recuada aí na água, porque esse povo não é possível que eles vão entrar na água. Aí eu fico daqui e eles de lá e eu vou pregando. Olhe bem, e a Bíblia diz assim, afasta um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ou retorne para o mar outra vez, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por que o Senhor manda nós lançarmos a rede? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, que eu disse que eu ia tentar ser o mais simples e o claro, para que você compreenda a mensagem nesta noite. Jesus termina o seu sermão, despede a multidão, e Jesus Cristo não era pescador, porque a minha Bíblia diz que por profissão havia Jesus herdado do pai a marcenaria, a carpintaria. Então Jesus não tinha experiência com água, Jesus não tinha experiência com rede, mas Jesus está pregando. E agora, quando ele termina e vai todo mundo embora, ele olha para um pescador, alguém que nasceu, cresceu, conduzindo a embarcação, com experiência de maré, alguém que sabia onde dava e onde não dava peixe, e olha para ele e diz: volta para o mar, porque tem peixe esperando. Quem você acha que é o bom no negócio aqui, irmão? Raciocínio lógico, vamos lá, vamos pela lógica, não pela fé. Nós já entramos no espírito da fé, tu já está entendendo o que é fé. Vamos aqui pelo raciocínio lógico. Jesus é carpinteiro e João é pescar, ou Pedro é pescar. Quem tem experiência com pesca? Jesus está mandando voltar, e Pedro falou: passamos a noite inteira tentando pegar e não pegamos nada. O que o Senhor está querendo dizer para nós voltar? Você sabia que tem hora que o nosso problema de não experimentarmos o melhor de Deus sobre a nossa vida é justamente esse? De não ouvirmos a orientação que Deus está nos dando, porque nós achamos que somos experientes o suficiente naquilo que estamos fazendo. Nós achamos que temos condições próprias para decidir, como se nós fôssemos dono da situação. Mas olha aqui o que diz o versículo: e fazendo assim, essa é a reação de Pedro, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de... Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, isso é Lucas escrevendo, que Pedro, mesmo com a sua experiência na água, mesmo tentando a noite inteira, mas quando ouve a voz do mestre dizer: volta, lança a rede outra vez no mar, ele não colocou aqui na balança ou em pauta as experiências pessoais, ele colocou aqui foi a fé. Sabe o que Pedro está dizendo? Vamos voltar, porque eu acabei de ouvir esse camarada ensinar, e eu entendi que ele é mestre, eu estou compreendendo que ele é o Messias, eu estou compreendendo que ele é o Rei dos Reis, eu estou compreendendo que ele é o Senhor do Senhor, e se ele deu uma ordem, eu sei que vai acontecer. Olhe para mim, para que você compreenda nesta noite: Deus quer mudar a sua circunstância, e o que eu estou fazendo aqui não é demagogia, porque o que eu estou falando é profético. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a situação do teu casamento, Deus quer mudar o seu relacionamento, Deus quer mudar a sua finança, mas
para de colocar você em primeiro lugar. Eu sei, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu sou capaz. Deixa o mestre falar, e se o mestre falar, ouça a voz dele, obedeça a voz dele. Volta para o mar, mesmo que você tentou e não deu certo ainda, mas quando a voz dele ordenar, faça, porque se ele falou, ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas como é que isso acontece? Segundo o poder que nós? Deus pode mudar a sua circunstância, sim, mas começa a ser mais dependente dele. Comece a dar mais ouvido para a voz dele. Se prepara para a tua circunstância mudar, meu irmão. Você já ouviu alguns testemunhos aqui, e outros queriam testemunhar do que é dependência de Deus. O que o Dalírio contou aqui, irmãos, isso aqui a história é muito mais longa, porque nós acompanhamos tudo. Deus levou o Dalírio para longe, para passar por uma circunstância, para ensinar para ele sobre dependência. O dia que ele me ligou dizendo: pastor, preciso voltar, eu preciso de ajuda, eu disse: Deus já lhe fez entender o que é dependência. Agora volte, filho, e se prepara para o melhor de Deus sobre a sua vida. Nós só vamos alcançar o melhor de Deus, só mudaremos as circunstâncias, só mudaremos a situação quando pararmos de achar que damos conta e irmos para 1 Pedro. Se você quer pesquisar na sua Bíblia, pesquise 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão do potente Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele. Olha para mim aqui em nome de Jesus, porque é ele, é quem tem cuidado de você, é quem tem cuidado da sua vida, é quem tem direcionado você. Se você está aqui é porque ele te trouxe aqui. Se você está vivo é porque ele deixou que você estivesse vivo mais uma vez. Deus pode fazer, Deus não vai fazer. Olha aqui para mim, vamos interpretar o texto? Deus pode fazer. A palavra pode aqui está preparando para uma exigência, certo? O que o comentarista ou o escritor aqui está querendo dizer é que ele pode, mas diante de uma exigência. Como, pastor? Segundo o poder que em nós opera. A fé é o motivador da nossa vida cristã. Um dia alguém chegou em mim e disse: pastor, eu não tenho mais esperança com esta cidade. Repreendi na hora, irmãos. Olhe para mim aqui, porque o dia que você for falar mal de Feliz Natal, tu vai falar mal para outra pessoa, que se falar perto de mim, eu lhe repreendo. Porque é aqui que eu estou, aqui que eu vivo, e é daqui que eu sobrevivo. E ninguém vai amaldiçoar a terra que eu estou com os meus pés. A Bíblia diz que a terra que eu colocar a planta dos meus pés será abençoada. Então eu vou abençoar. Aí alguém disse para mim: pastor, não dá mais essa cidade. Eu disse: oxalá, para. Não continua. Continua não, filho. Porque você perdeu o essencial na sua vida. Você perdeu o principal na sua vida. Ele disse: o que foi? Eu disse: a fé. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, certo? Creia que Ele, e que é galardoador dos que o... No capítulo anterior, versículos anteriores, diz: o justo viverá da... E se ele recuar, minha alma não tem prazer?
nele. Nós só vivemos e sobrevivemos por conta da fé. Se não tivermos fé, não alcançamos o melhor de Deus sobre a nossa vida. Se não colocamos a fé como primordial na nossa vida, não vamos alcançar sucesso no casamento, não vamos conseguir alcançar sucesso na família, não vamos conseguir alcançar sucesso na finança. Nós somos totalmente dependentes da fé, porque a fé é o poder que opera sobre as nossas vidas. Quantos estão compreendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Estou? Então vou continuar. A fé, ela muda a circunstância. Paulo está dizendo aqui aos Efésios que ele pode fazer muito mais, abundantemente. Irmãos, os termos que Paulo usou aqui, eu não sei de onde é que ele buscou, mas é muito pesado. Pode fazer muito mais, abundantemente. Já está mais do que explicado, mas ele quer entrar nos mínimos detalhes. Pode fazer abundantemente, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Pedro era experiente na água, tinha experiência com rede, sabia o que era pescar, mas quando ele ouve a voz do mestre, ele diz: vamos voltar, o mestre está mandando. Mas alguém questiona lá no meio dos outros pescadores, tem alguém que diz: rapaz, estamos cansados, passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. E ele diz: mas o mestre mandou. Mas nós já tentamos, não vai dar certo, mas o mestre mandou. Vamos voltar para a água de novo, homem, já lavamos, já guardamos a rede. Você sabe o trabalho que dá para guardar esse equipamento? Vamos voltar para casa. O mestre mandou nós voltar para o alto mar. E a Bíblia diz que quando eles jogam a rede, a embarcação começa a virar, porque está tudo os pescadores puxando, a rede está se rasgando e está vindo peixe para dentro da embarcação. A Bíblia diz que era tanto peixe que a rede começou a se romper. Ouça a voz do mestre, ouça a voz de Jesus. Se Jesus está te mandando fazer, faça. Se Jesus está te dando a ordem para realizar, realiza. Se Deus diz para parar, pare. Mas ouça a voz de Jesus e se prepara para viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu vou ler outro texto aqui, eu posso? O horário ainda dá um tempinho ainda para mim aqui. Vamos rapidamente aqui. Lucas capítulo de número 19. Eu vou ficar só nesse evangelho aqui, para a gente não perder muito tempo indo para frente e para trás. Vamos lá. Lucas capítulo 19. Todos acharam? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado... Quantas Bíblias tem aí? Tinha um homem chamado, e era este um chefe, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos analisar a história? O texto começa dizendo que este homem, primeiro, impõe o status social dele. Era rico, era poderoso, chefe dos publicanos. Deixa eu fazer você entender. Os publicanos eram os cobradores de impostos, ou eram aqueles que trabalhavam para o governo romano, cobrando impostos dos judeus. Amém? Zaqueu era o chefe de todos eles. Era aquele que administrava financeiramente todos os impostos recebidos em Jerusalém, todo em Israel. Todo alvará de licença tinha que sair com a assinatura dele. Para funcionar alguma coisa em Jerusalém, Zaqueu tinha que autorizar. Abre esse negócio. Se ele virasse a casaca, fecha esse negócio. Era o chefe dos cobradores de impostos. Você está compreendendo? Aí a Bíblia Sagrada diz que ele ouve falar que Jesus estava passando por Jericó.
E quando Jesus vai passando, ele vai atrás para ver quem era Jesus, porque muito ouviu-se falar de Jesus Cristo durante os 3 anos que Jesus havia ministrado. Durante os 3 anos ministerial de Jesus, as notícias que corriam eram notícias extraordinárias a respeito desse moço. Alguém dizia que ele era o Elias reencarnado. Sabe quem era Elias? Profeta do fogo. Não vou entrar no mérito aqui agora porque é outra mensagem. Alguém dizia, é o Elias reencarnado. Quando alguém via Jesus ensinando, dizia, é o Moisés que liderou o povo 40 anos no deserto, reencarnado. Alguém dizia, é Jeremias reencarnado. Fazia assímile ou assimilação dele com os maiores profetas e líderes da história. Então Zaqueu ouve falar. Zaqueu era um chefe, certo? Zaqueu era líder de um grupo. Agora ele ouve falar de alguém que está se destacando em Jerusalém, em Israel. Ele diz, preciso conhecer o camarada. Nem se o texto aqui me propôs a ideia de que ele estava ali por simples curiosidade, eu não mudaria a minha forma de entender o contexto. Porque quando Zaqueu vai para encontrar com Jesus, a Bíblia diz que a multidão que o acompanhava era uma multidão muito grande. Tinha muita gente próximo de Jesus. E Zaqueu, por conta da sua estatura, a Bíblia diz que, olhe bem aqui o que diz o texto, ele procurava ver quem era Jesus, versículo 3, e não podia. Primeiro, por causa da multidão, e segundo, porque ele era de pequena estatura, era um homem baixo. Ele chega no meio da multidão e ele começa a olhar, e Jesus está lá no meio, está sumido. Ele diz, não tem como, eu queria ir mais próximo dele. A Bíblia diz então que ele faz uma trajetória, ele imagina onde Jesus vai passar. E quando ele imagina onde Jesus vai passar, ele já se projeta. Olha aqui a visão de um líder. Será que Zaqueu era líder? Zaqueu, olha, nós aprendemos a semana passada sobre liderança. Liderança prevê. Zaqueu está prevendo aqui a trajetória de Jesus. Diz, ele vai passar debaixo daquela figueira e eu vou ter que ver ele a todo custo hoje. Zaqueu sai correndo, larga a multidão para trás. Quem via Zaqueu ir na frente pensando, ficou doido, saiu de perto de Jesus, agora que não consegue ver mesmo. Mas ele estava prevendo. Então ele sobe em cima de uma figueira brava, cheias de espinho, e lá em cima ele fica dizendo, ele vai passar por aqui, Jesus vai passar aqui. E de repente vem vindo a multidão, está vindo a multidão e Jesus está vindo. E quando Jesus chega debaixo da figueira, dá uma olhada para cima e diz, Zaqueu, ele não havia se apresentado, Jesus conhecia ele. Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje. Olhe para mim, para você entender em nome de Jesus. Quando nós usamos a fé, quando nós usamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus não precisa enxergar quem é Gilmar. Quando o Gilmar dobra o joelho no chão, quando o Gilmar dobra a rótula do joelho no chão e diz pai, pela voz o pai já reconhece dizendo a ele, é o Gilmar. Eu estou sentindo a essência da fé que está chegando no meu trono aqui. Você acha que o seu problema não pode ser resolvido? Engano teu. Eu quero lhe apresentar nesta noite o Jesus que passou em Jericó e foi para a casa de Zaqueu. Eu quero lhe apresentar nesta noite esse Jesus que passou em Jericó e leva e vai acompanhando Zaqueu para a sua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu chega em casa com Jesus, a Bíblia não me diz quantos dias ele fica ali, mas ele começa a ensinar. Ele assenta Gilmar junto com a família de Zaqueu e começa a falar das maravilhas de Deus. Zaqueu está tão convencido daquilo que ele está ouvindo, que ele se levanta no meio da conversa e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é mestre e és profeta,
E eu estou tomando uma decisão de mudar a minha vida hoje. Imagina Jesus, calma aí rapaz, não chegou, não, eu quero. Eu estou tomando uma decisão aqui, Jesus, eu não quero que a minha vida seja mais a mesma. Jesus, eu vou fazer um negócio aqui que vai contrariar talvez a minha família, mas eu estou tomando uma atitude hoje. O que é, filho? Eu estou vendendo o que eu tenho, eu vou repartir com os pobres, vou devolver a quem eu tirei, e vou, em nome de Jesus Cristo, mudar a minha vida de uma vez por toda a partir de hoje. Você sabe por que nada muda? Você sabe por que tudo fica do mesmo jeito? Porque nós não tomamos uma decisão de fazer o que Zaqueu fez. Pastor, o senhor quer que eu venda o que eu tenho? Não. Eu quero que você coloque a sua fé em ação. A atitude de Zaqueu aqui é essa. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou acabando de entender um negócio aqui, Jesus. Toda a riqueza que eu tenho, todo o status social que eu possuo não é nada. Eu estou entendendo aqui que eu sou dependente do Senhor. É esta postura que Deus está querendo de nós para mudar a circunstância, para mudar a situação, para mudar o rumo da nossa história. Tony, só vai ser diferente quando nós tomarmos essa decisão. Elis, só vai ser diferente, Elis, quando nós tomarmos essa postura. Jesus Cristo quer entrar na nossa casa e fazer como fez na casa de Zaqueu, quer mudar tudo, mas Ele não vai nos obrigar, Ele não vai nos fazer tomar uma decisão forçada. Ele vai colocar diante de nós a oportunidade e vai dizer: e aí, a escolha é sua agora. Mas Zaqueu faz uma escolha. A escolha de Zaqueu é abrir mão de tudo e reconhecer a dependência de Cristo. Jesus levanta e diz: Zaqueu, fica tranquilo, filho, não precisa abrir mão de nada não, porque hoje veio salvação para a tua casa, hoje veio salvação para a tua família, porque o poder que você opera, o poder que está na tua vida, a tua fé, hoje muda a história da tua família de uma vez por todas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, na declaração de Zaqueu? Que a fé espiritual, ela é tão dependente que ela chega a ser irracional. Você lembra da história inicial que eu lhe contei? Quem era Mutombo? O mais novo de uma das famílias mais pobres do Congo, na África. Ele dizia: você? E os irmãos batiam nele: lá de ser besta, menino. Fé irracional, irmão. A fé em Cristo chega a gerar isso na nossa vida. Por quê, pastor? Porque quando nós a usamos, alguém diz: é doido, é louco, não sabe o que está falando. Se você não entendeu o versículo de número, quer ver o versículo de número 8? Eu vou te fazer entender à luz da razão. Basta nós termos o terceiro ano e saber que 1 mais 1 é 2 e 2 menos 1 é 1, que nós vamos entender que a matemática de Zaqueu é totalmente errada. Ele disse assim: eu vou pegar tudo que metade eu dou para os, e a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais o que eu tirei do povo. É irracional, irmão. Ia faltar dinheiro para ele devolver. Ele ia ficar sem nada e ia dever ainda. Você entendeu? Quantos conseguiram compreender? Eu vou fazer a conta de novo. A metade que eu tenho eu dou para os pobres, e a outra metade eu vou restituir quadriplicado, ou seja, 4 vezes mais daqueles que eu tirei. Se ele era chefe dos publicanos, se eles eram odiados, os publicanos, pelos judeus, pelo fato de oprimirem e tirarem além daquilo que era necessário, como essa matemática ia fechar isso?
É por isso que Jesus se levanta e diz assim: tranquilize, eu vou mudar a tua história. Sabe por quê? Porque Jesus viu que o que ele estava fazendo era irracional matematicamente, mas a fé dele, a dependência dele estava tão centrada em Cristo naquela hora, que Cristo falou: vai mudar a tua casa de uma vez por toda, eu vou mudar a sua situação de uma vez por... está vindo salvação sobre esta casa, porque este também é filho de Abraão. Olha para mim aqui, você não precisa enxergar para Deus mudar a tua história. Pastor, não estou enxergando. Você não precisa palpar para Deus mudar a sua circunstância. Pastor, não estou sentindo. Você não precisa usar a razão para Deus mudar a tua história. Você precisa apenas usar a fé, porque é o poder que em nós. Porque é o poder que em nós. Você quer mudar a sua circunstância? Eu poderia te prometer hoje aqui um monte de coisa, mas não faz parte do meu ministério. Poderia te prometer 100 vezes mais, poderia te prometer carro novo, casa, chave, e começar a ter visão de pó de ouro aqui, mas não faz parte do meu ministério isso. O que eu quero dizer para você de uma vez por todas, para encerrar esta mensagem, que através da tua fé em Cristo Jesus, a sua história pode ser mudada. Que com a sua fé, não use a minha, porque a minha está quase não dando certo para mim mesmo. Eu estou me arrastando, mas estou usando ela ainda. Viu? A sua fé é o poder que em nós. É a sua fé em... Ei, olha para mim que eu vou te dar uma explicação rápida aqui. Você não fica confiando em mim, não confia no Edir Macedo, não deposita a sua fé no Valdemiro, não deposita a fé em ninguém não. Só um que é merecedor da nossa fé e da nossa confiança, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque enquanto você estiver confiando no homem, o homem vai ter que te dar alguma coisa. Mas o dia que você confiar em Deus, aí Efésios 3:20 tem que cumprir, Gilmar, senão não é Bíblia. Ele pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais, Deus pode fazer mais. Para de mendigar em nome de Jesus. Está na hora de nós pararmos de mendigar em nome de Jesus, pagando pelo milagre da terça, pagando pelo milagre da quinta, do sábado, do domingo. Está na hora de nós ir na fonte, Gilmar. Está na hora de nós ir para a fonte. É Ele, a fonte é Ele. Segundo o poder que nós operas, aqui eu estava dizendo, a minha riqueza é nada perto do que Ele pode me dar. O que eu possuo é nada perto do que Ele pode me dar. Jesus, eu quero abrir mão de tudo por causa do Senhor. Então hoje veio salvação sobre a sua casa, Zaqueu. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa situação, Deus quer mudar a nossa circunstância. Sabe aquele problema que você está passando? Deus quer mudar essa circunstância. Só depende de você, só depende de você, não depende de mim, não depende do meu paletó, não depende do meu lenço, não depende do óleo ungido que está aqui, não depende, depende de você, do poder que em nós opera.